Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Esse quem vos fala é o irmão Miguel. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com os meus irmãos a respeito de um assunto que é muito tabu. Poucas pessoas falam sobre isso. É pecado usar métodos naturais ou químicos para evitar a gravidez? Para evitar ter filhos? Vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 38, versículo 9 e 10 diz assim: Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Vamos também ler, irmãos, em Salmos 29, versículo 3. Fala assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então, meus queridos e amados irmãos, todo método, todo o anticoncepcional, tudo aquilo que as pessoas usam para engravidar, para evitar ter filhos, tudo isso, meus irmãos, é pecado aos olhos do Senhor. Lemos aqui em Gênesis 38 que Onã, quando ele ficou sabendo que a semente ia ser para o filho dele, ele derramava o seu sêmen na terra, e isso era mal aos olhos do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor. Todo método anticoncepcional é pecado aos olhos do Senhor. Você usar aqueles remédios, seja ciclo 21, Diclin, Cerazete, pílula contraceptiva, diafragma, espermicida, injeção anticoncepcional, tudo isso, irmãos, aos olhos do Senhor é mal. E é pecado aos olhos do Senhor. Porque quando o Senhor fez Adão e Eva, o Senhor falou: crescei e multiplicai-vos. E diz a palavra de Deus também em Salmos que os filhos é a herança do Senhor. Então, meus irmãos, se o seu pastor não ensina que é pecado usar esses métodos, seja químico ou natural, para evitar a gravidez, para evitar os filhos, irmãos, o pastor tem que se converter, o pastor tem que nascer de novo, meus irmãos. Porque todos esses métodos é abominação aos olhos do Senhor. Só que também, meus queridos e amados irmãos, tem um outro lado também que eu quero falar com os meus irmãos. Que é quando a mulher, ela acaba de ter um filho, aí o doutor, ele passa aquela injeção anticoncepcional. A mulher deve tomar sim ou não? Sim, ela deve tomar. Por quê? Ainda mais se ela fez um parto cesariano. O correto é ser o parto normal, irmãos, mas tem alguns casos que não tem como fazer parto normal e eles fazem parto cesariano. E aí o doutor, ele passa essa injeção anticoncepcional para quê? Para que a mulher não venha ter filho, para que os seus pontos por dentro venham se fechar. E por que o doutor passa isso? Passa essa injeção? Ele passa para preservar a vida da mulher. Então a mulher tem que tomar sim, porque aí entra na passagem de Romanos capítulo 13, que toda a autoridade
na terra, constituída por Deus, nós temos que ser submissos para que não venhamos trazer condenação sobre as nossas vidas. Então, nesse caso, a mulher, ela pode tomar essa injeção sim, sem medo de pecar, porque ela não vai estar pecando, porque ela vai estar obedecendo a uma autoridade constituída por Deus. E esse doutor, ele só passa essa injeção para preservar a vida da mulher, porque se ela voltar a engravidar logo, ela pode chegar a óbito no dia do parto, porque demora. Alguns médicos falam que demora até 2 anos para fechar o parto cesariano por dentro, porque por dentro é úmido. Então, a única forma que Deus permite a mulher tomar algum tipo de remédio é quando o médico ele prescreve que ela precisa, que ela necessita tomar. Aí ela toma, porque o médico ou o doutor é uma autoridade constituída por Deus. Nesse caso, Deus ele permite a mulher tomar algum tipo de anticoncepcional para evitar a gravidez por motivos de saúde, por motivos de preservar a vida da mulher. Só que aí as irmãs, algumas, eu já conversei com algumas, e elas falam assim: mas irmão, então nesse caso, a minha casa vai se encher de filho. A minha casa vai se encher de filho. E eu não tenho condições para criar todos os filhos. Só que isso, meus irmãos, também não é desculpa. Sabe por quê? Porque louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Deus fez a mulher tão perfeita, assim como fez o homem, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Aí entra também a questão de nós sermos espirituais, irmãos. Porque quem é espiritual não tem na mente o pensamento de toda hora ficar praticando um ato sexual com o esposo ou com a esposa. Quem é espiritual não fica com isso na mente. E o que acontece? A esposa ou a mulher, Deus fez ela tão perfeita que a mulher, ela tem um ciclo a qual ela engravida e tem um período que ela não engravida também. Por isso que muitas mulheres têm aquele negócio chamado tabelinha, elas fazem a tabelinha para não engravidar. Por quê? Porque Deus, ele é tão perfeito que fez a mulher perfeita também. Então nós não temos motivos, irmãos, para ficar usando métodos naturais ou químicos para evitar a gravidez, porque Deus fez a mulher perfeita. Se a mulher ela quer engravidar, então ela tem a relação com o marido até ela engravidar, até Deus abençoar, porque quem abre, quem fecha a madre é Deus. Mas se ela não quer engravidar, ela tem um período durante o mês dela, ela tem um período que ela não engravida. Porque Deus fez a mulher dessa maneira, Deus fez a mulher perfeita. Então se ela não quer engravidar, o que ela faz? Ela senta com o esposo, conversa com o esposo e eles se separam nesse período que ela tá fértil, período fértil para ela engravidar. Aí eles se separam para que ela não venha engravidar, elas se separam mais para o Senhor. Que nem fala aqui em 1 Coríntios capítulo 7. Não defraudeis, capítulo 7, versículo 5. Não defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração e depois ajuntar-vos outra vez. Então aqui está falando consentimento mútuo, é o acordo entre o marido e a mulher. Para quê? Para eles não ter relações, para eles se separarem mais para o Senhor. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então nós não temos desculpa, irmãos, para ficar usando esses métodos anticoncepcionais para evitar filhos, para evitar gravidez. Se o casal não quer ter filhos por enquanto, eles pegam esse período fértil da mulher
e eles se separam mais para Deus. Tem uma vida de separação por consentimento mútuo, para que Satanás não venha entrar e não venha colocar desavença, colocar discussão entre o casal e falar que um está se privando do outro. Por isso, meus irmãos, todo método anticoncepcional, todo tipo de pílula contraceptiva é pecado aos olhos do Senhor. Isso é mal aos olhos do Senhor. Só que se for por prescrição médica, se algum doutor prescrever por causa da saúde da mulher, então ela pode tomar, porque o doutor é uma autoridade constituída por Deus, conforme Romanos capítulo 3, e devemos ser submissos ao que o médico fala, ao que o doutor fala, para que não venhamos trazer condenação sobre as nossas vidas. E se a mulher por enquanto não quer ter filho, ajunta junto com o marido e por consentimento mútuo se separe para Deus no período fértil da mulher. Mas não venha fazer loucura, irmãos. Não venha fazer abominação aos olhos do Senhor. Não faça isso, porque Deus, Ele te ama, Ele não quer perder a sua alma. E muitas irmãs, muitos irmãos estão perdendo a salvação por causa de pequenas coisas, irmãos. Porque o diabo entrou com esse tal de nada a ver. Isso não tem nada a ver. Muitos irmãos estão perdendo, irmãos, a salvação por coisas pequenas. Porque deixaram o ensino da palavra, deixaram a doutrina de lado para seguir doutrinas de homens, doutrinas de demônio. E é o que nós vemos hoje mais isso, irmãos. É as pessoas falando que não tem nada a ver. Mas no nome de Jesus Cristo, irmãos, vamos se separar ainda mais para Deus, vamos viver ainda mais para Deus, para que o nome de Deus venha ser glorificado nas nossas vidas. Amém? Ficam todos na paz do Senhor, fiquem com esta palavra, meditem nesta palavra e que o nome de Deus possa ser glorificado nas nossas vidas. Deus abençoe a todos.